1 Coríntios 12, 7. Dons espirituais para o crente. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A perspectiva geral, uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se através de uma variedade de dons espirituais concedidos aos crentes. 12, 7, 11. Essas manifestações do Espírito visam a edificação e a santificação da igreja. 12, 7. Ver 14, 26, nota. Esses dons e ministérios não são os mesmos de Romanos 12, 6, 8 e Efésios 4, 11, mediante os quais o crente recebe poder e capacidade para servir na igreja de modo mais permanente. A lista em 12, 8, 10 não é completa. Os dons aí tratados podem operar em conjunto de diferentes maneiras. Primeiro, as manifestações do Espírito dão-se de acordo com a vontade do Espírito. 12, 11. Ao sugerir a necessidade e também conforme o anelo do crente na busca dos dons. 12, 31, 14, 1. Um dom para atendimento de necessidades específicas. O crente deve desejar dons e não apenas um dom. 12, 31, 14, 1. Terceiro, é antibíblico e insensato de se pensar que quem tem um dom de operação exteriorizada mais visível e mais espiritual do que quem tem dons de operação mais interiorizada e menos visível também quando uma pessoa possui um dom espiritual. Isso não significa que Deus aprova tudo quanto ela faz ou ensina. Não se deve confundir dons do Espírito Santo com o fruto do Espírito, o qual se relaciona mais diretamente com o caráter e a santificação do crente. Gálatas 5, 22, 23. Quarto, Satanás pode imitar a manifestação dos dons do Espírito, ou falsos crentes disfarçados como servos de Cristo podem fazer o mesmo. Mateus 7, 21, 23, 24, 11, 24. 2 Coríntios 11, 13, 15. 2 Tessalonicenses 2, 8, 10. O crente não deve dar crédito a qualquer manifestação espiritual, mas deve provar se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, 1. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Vê o estudo, prova genuíno no batismo no Espírito Santo. Os dons espirituais, em 1 Coríntios 12, 8, 10, o apóstolo Paulo apresenta uma diversidade de
dons que o Espírito Santo concede aos crentes, nesta passagem ele não descreve as características desses dons, mas noutros trechos da Escritura temos ensinos sobre o mesmo. Os dons espirituais em 1 Coríntios 12, 8, 10, primeiro, dom da palavra da sabedoria, 12, 8. Trata-se de uma mensagem vocal sábia enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem aplica-se à revelação da palavra de Deus, ou a sabedoria do Espírito Santo, a uma situação ou problema específico. Atos 6, 10, 15, 13, 22. Não se trata aqui da sabedoria comum de Deus para o viver diário, que se obtém pelo diligente estudo e meditação nas coisas de Deus e na sua palavra. É pela oração. Tiago 1, 5, 6. O dom da palavra do conhecimento, 12, 8. Trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente, este dom tem estreito relacionamento com o de profecia. Atos 5, 1, 10, 1 Coríntios 14, 24 e 25. Dom da fé. Não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. E é a fé que remove montanhas, 13, 2, e que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito, tais como as curas e os milagres. Mateus 17, 20. Nota sobre a fé verdadeira. Marcos 11, 22, 24. Lucas 17, 6. Dons de curas, 12, 9. Esses dons são concedidos à Igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. Mateus 4, 23, 25, 10, 1. Atos 3, 6, 8, 8, 30. O plural dons indica curas de diferentes enfermidades e sugere a que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Os dons de curas não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo. Efésios 12, 11, 30. Todavia, todos eles podem orar pelos enfermos, havendo fé, aos enfermos serão curados. Vê o estudo Cura Divina. Pode também haver cura em obediência ao ensino bíblico. Tiago 5, 14, 16. Ver
Tiago 5,15. Quinto, dom de operação de milagres, 12:10. Trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza, inclui atos divinos que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos e os espíritos malignos. Vê João 6,2. Vê o estudo do reino de Deus. 6. Dom de profecia, 12:10. É preciso distinguir a profecia aqui mencionado como manifestação momentânea do Espírito, da profecia como dom ministerial na igreja, mencionando em Efésios 4:11, como dom de ministério, a profecia é concedida apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja. Como dom de ministério, a profecia é concedida apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros, profetas, vê os dons espirituais para a igreja. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio dele. Atos 2, 16 e 18. Quando a profecia, como manifestação do Espírito, observe o seguinte: trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sobre o impulso do Espírito Santo, 14, 24, 25, 29, 31. Aqui não se trata de entrega de sermão previamente preparado. B. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, profetizar não é primeiramente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o testemunho. Levar seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. 14:3, eu estudo o profeta do Antigo Testamento. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa. 14:25. Ou prover edificação, exortação, consolo e advertência e julgamento. 14:3, 25, 26, 31. A igreja não deve ter como infalível toda profecia deste tipo, porque a sua porque muitos falsos profetas estarão na igreja. 1 João 4:1. Daí toda profecia deve ser julgada quando alguém que
de fato vive submisso e obediente a Cristo. 12:3. O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não do homem. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que ocorria na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isto. 12:11. 7. Dom de seguimento de espírito. 12:10. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador do dom discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir-se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. Vê 14:29. Nota 1 João 4:1. No fim dos tempos, quando os falsos mestres, vê Mateus 24:5, e a distorção do cristianismo bíblico aumentarão muito, vê 1 Timóteo 4:1. Esse dom espiritual será extremamente importante para a igreja. 8. Dom de verdade de línguas, 12:10. No tocante às línguas, que significa língua como manifestação sobrenatural do Espírito, notemos o seguinte fato: essas línguas podem ser humanas e vivas, Atos 2:4-6, ou uma língua desconhecida na terra, língua dos anjos, 13:1. Ver capítulo 14. Ver também o estudo falar em línguas. A língua falada através deste dom não é aprendida e quase sempre não é entendida tanto por quem fala, 14:14, como pelos ouvintes, 14:16. O falar noutras línguas como dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que, entrando em mútua comunhão, faculta ao crente a comunicação direta com Deus. Na oração, no louvor, no bendizer, na ação de graças, expressando-se através do Espírito mais do que da mente. 14:2-14. E orando por si ou pelos próximos, sob a influência direta do Espírito Santo, a parte da atividade da mente. 14:2-15-28, Judas 20. Línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo da edificação da mensagem. 14:3-27-28. Ela pode conter revelação, advertência, profecia ou ensino para a igreja. 14:6. Deve haver ordem quanto ao falar em língua em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxito ou fora de controle. 14:7-28. Vê o estudo falar em línguas. Dom de interpretação de línguas. 12:10. Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom
compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre a adoração e a oração, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode, assim, desfrutar desta revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. 14, 6, 13 e 26. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-las. 14, 13.